Voltamos para mais uma leitura de Starters da Alyssa Price. No último capítulo, muitas coisas aconteceram, muitas ideias rodando aqui na cabeça. Inclusive, só um lembrete. Coloquem o pensamento de vocês nos comentários. Eu preciso ler, eu preciso que vocês me digam o que vocês estão pensando. Eu juro que eu vou responder pra gente poder trocar essa ideia. Porque esse livro não tá ficando, né, pouco interessante, não. Né, meus amigos? Não é, meus amigos? Então, vamos agora à leitura do capítulo 9 de Starters da Alyssa Price. Capítulo 9. Depois que Lee sobreviveu ao seu salto no espaço, ele nos levou de volta ao Clube Room. Raj permaneceu no carro enquanto Lee estava com o motor ligado. Brianna e eu desembarcamos e fomos nos despedir. Alisei meu cabelo, que estava despenteado pelo vento. Mantenha contato, Callie. Podemos nos divertir muito. Você joga bridge? Ah, olhe só para mim, falando sobre jogos de velhos solteirões. Deixe isso para lá. Podemos ir fazer compras, ou sair para dançar, ou para patinar. Ela me deu um longo abraço. Quando nos afastamos, abri minha carteira para procurar um cartão e entreguei a ela. Em vez disso, fiquei surpresa ao ver um maço de dinheiro. Eu havia esvaziado minha bolsa ontem para que Blake entregasse tudo a Michael. O que está fazendo? Pegando um dos meus cartões para te entregar. Você não precisa disso, sua boba. Quem faz isso são os Enders velhos. Ela piscou. Nunca tinha ouvido um Ender se referir a si mesmo dessa forma, mas, de todo modo, ela estava imitando um adolescente. Ela estava com o telefone na mão. Ou perigoso, interrompeu Lee, com uma mão pousada sobre o encosto do assento do carro. Ligue para mim, prosseguiu Brianna. Me ligue para qualquer coisa que precise. Quero vê-la outras vezes. Sinto como se fôssemos velhas amigas. Velhas é a palavra certa, eu pensei. Ela voltou para o carro e acenou com sua bela mão, cheia de anéis e pulseiras, enquanto ia embora. Ai, a cabeça doeu um pouquinho. Tudo o que eu conseguia pensar era no dinheiro que estava na minha bolsa. Quando estava em meu carro, com as portas fechadas e antes de me afastar da segurança da zona dos manobristas, contei o dinheiro que estava na bolsa. Era exatamente o mesmo valor que eu havia dado a Blake. Ou, por alguma razão, a Helena pegou mais dinheiro do mesma quantia, não sei. Ou ela realmente cortou o plano da Callie e do Blake entregar para o Michael. Na manhã seguinte, entrei no carro e dirigi até estar alguns quarteirões da casa. Estacionando ao lado da calçada, liguei para Blake, mas caí em seu zing de voz. Zing de voz é ótimo, correio de voz, agora chama zing de voz. Oi, aqui é Blake. Você sabe o que tem que fazer. Oi, Blake, sou eu, Callie. Pode me ligar, por favor? Quando desconectei, tive a impressão de que deveria ter dito mais, mas não queria voltar a ligar. Ele não havia me telefonado desde o nosso encontro. Eu não ligaria para ele se não fosse por meu irmão. Encontrei Lauren em um restaurante tailandês que ela escolheu. Ficava no vale, escondido em um dos cantos de um mini shopping com muitas placas. Não era um lugar que Enders ricas como Lauren usariam como ponto de encontro, mas eu sabia que ela escolhera porque as chances de encontrarmos alguém que nos conhecesse seriam próximas de zero. Não que fôssemos reconhecíveis, mas não queríamos que alguém ouvisse nossa conversa. Nós nos sentamos a uma mesa perto da parede. O atendente Ender nos trouxe água e deu uma boa olhada em nós duas. Os Enders da classe trabalhadora nem sequer imaginavam que um lugar exclusivo como o banco de corpos existisse. Não sabiam que a bela jovem Reese era, na verdade, Lauren, com mais de 100 anos de idade, ou que meu visual encantador não era meramente uma obra da mãe natureza, mas o resultado de tecnologia de ponta. Não fazia parte do mundo deles. Eles simplesmente estavam felizes por terem empregos que os sustentariam em sua velhice estendida. Ou seja,
classes. E isso fez com que a transição caótica após a Guerra dos Esporos fosse mais fácil, já que os Enders haviam voltado ao mercado de trabalho, agora que podiam contar com a sua longevidade. Não faz muito sentido isso não, né? Tudo bem. Depois de fazermos nossos pedidos, Lauren olhou em volta, com o cabelo ruivo e sedoso movendo-se graciosamente. O grupo mais próximo estava a 2 mesas de distância, e a música ambiente tailandesa encobria sua conversa. Ela pareceu satisfeita por ninguém poder nos ouvir. Helena, você ainda está disposta a levar essa ideia adiante? Ela me olhava com aqueles olhos verdes hipnóticos. Bebi minha água lentamente. Precisava dizer algo que não revelasse o fato de que eu não tinha qualquer noção sobre o plano de Helena. Finalmente, optei por uma frase neutra. Não sei. Ela se endireitou na cadeira e seus olhos se iluminaram. Minhas palavras lhe deram esperança. É errado, ela disse. Você sabe que é errado. Acho que sim. É claro que é. Ela diminuiu o volume da voz até não passar de um sussurro. Assassinato sempre é errado. Assassinato? Fiz o melhor que pude para não demonstrar o choque que atingiu meu estômago como um punho de um renegado. Apoiei meu cotovelo na beirada da mesa e coloquei a testa nas mãos. Encobri minha tristeza como se fosse apenas uma angústia típica de uma Ender. Por dentro, eu estava chocada. Estamos chocados. Eu tinha que saber mais, mas não podia simplesmente perguntar. Mordi a boca. Em seguida lembrei-me do que Lauren dissera ontem. Mas usar starters? Eu me corrigi por um tempo. Adolescentes. Também é errado, você não acha? É claro que é errado. Todos os dias eu acordo pensando em Kevin. Depois que minha filha e meu genro se foram, ele era tudo o que eu tinha. Assim como aconteceu comigo. Mas você desistiu. Eu ainda tenho esperança de encontrar meu neto vivo em algum lugar. Essa é a maior diferença entre nós duas. Se ela soubesse. Era estranho ouvir palavras tão refinadas saindo daqueles lábios adolescentes. É um enigma horrível. Tentar encontrar pessoas que o viram, buscar por restos e vestígios de informação. Descobriu alguma coisa ontem à noite? Ela balançou a cabeça. Não, era um alarme falso. Eles nunca viram Kevin. A comida chegou, mas não estávamos muito interessadas nela. Ele sempre foi um garoto bonito, disse ela, contemplando seu prato de pad thai. Não precisava passar por todo aquele processo de embelezamento. Olhei para ela e minha mente tentava, a todo custo, entender o que estava acontecendo. Ela cobriu a boca com a mão. Oh, Helena, perdoe-me. Você sabe que eu não quis dizer que Emma precisava. Eu não compreendia tudo o que estava acontecendo, mas estava começando a entender uma ou outra coisa. Emma nunca teve uma beleza convencional, eu disse, arriscando-me. Eu sei disso. Até passar por aquela renovação, disse Lauren com a voz mais tranquila. Seria aquela a razão pela qual ela fizera isso? Para conseguir a renovação cosmética? Eu acho que não, né? Eu acho que isso era o que ela realmente queria, eu disse, procurando por uma confirmação. Lauren estendeu a mão por sobre a mesa e pousou-a sobre a minha. Não é sua culpa. Quantas coisas nossos netos já pediram e nós não tivemos coragem de dizer não. Assim como nossos filhos. Tutores devem ser capazes de dizer não. Apoiei o queixo sobre a palma da mão e assenti, estimulando-a a dizer mais. Nós duas pensamos que estávamos fazendo a coisa certa, disse ela. Cirurgia plástica com titânio, bioescultura com laser verde aos 16 anos? Como podemos aprovar isso?
Mas Emma encontrou uma maneira de conseguir o que queria. Assim como meu Kevin. Ela tirou a mão de cima da minha e voltou a se endireitar na cadeira. Quem diria que garotos poderiam ser tão vaidosos quanto meninas? Ela deu de ombros. Portanto, eu estava errada. Emma, como Kevin, podia viver em uma vida de luxo, mas não tinha tudo o que queria. Eles queriam a perfeição física, e a única maneira de conseguirem isso era através do banco de corpos. Eles mentiram, então. É claro, a Prime não os aceitaria se eles tivessem parentes. Eles querem os sem laços, sem passado, sem esperança. Crianças sem famílias para investigar os motivos pelos quais eles não voltam para casa. A Prime libera alguns garotos para atraírem mais corpos, mas os nossos não tiveram essa sorte. Eu poderia jurar que viram um indício de sua idade verdadeira por trás daqueles olhos verdes. A imagem do quebra-cabeça estava se formando. Alguns garotos ricos e mimados mentiam para o banco de corpos, usando sobrenomes falsos para que pudessem fingir ser órfãos pobres. Não queriam dinheiro, queriam as cirurgias plásticas gratuitas que seus avós não lhes permitiram fazer. E nunca mais voltaram para casa. Nossa, que motivo fútil. Eu estava esperando alguma coisa mais... sei lá. Lauren, ela me interrompeu. Me chame de Reese, por favor. É melhor. Reese, a respeito de matar, é algo que tem importância para mim. Baixei os olhos. Não precisava mais fingir angústia. Andei pensando no caso. É errado. É mesmo? Mas a Prime Destinations... Eu tinha que fazer ela me dizer quem eu mataria. Alguém no banco de corpos, a julgar pelas poucas informações que eu tinha. Eu realmente detesto. Eu os detesto pelo que fizeram. Você não está sozinha. Sim. Você, eu... Deixei a frase no ar, esperando que ela completasse. E também os Colemans, os Messians, os Posts. Ela contou cada nome nos dedos. Os outros avós que encontramos também culpam a Prime, mas nenhum deles está falando sobre atirar em pessoas. Agora era a minha vez de olhar ao redor. Percebi que um garçom, a 2 mesas de distância, nos olhava fixamente. Não se preocupe, eu mantive minha palavra, disse Lauren. Não contei para ninguém. Ainda não. O diretor da Prime Destinations devia ser ele. Não comece com isso de novo. É impossível encontrar o velho. Ele é alto e usa um chapéu. Eu disse, me lembrando de quando o vira pelas costas naquele dia na Prime. E um casaco longo. Foi o que ouvimos dizer, mas eu nunca ouvi. Eu sim. Discutindo com Tinybone na Prime. Mas Lauren parecia ter certeza de que ele não era o alvo de Helena. Se o diretor da Prime não era o homem que ela planejava assassinar, quem seria? Lauren se inclinou para a frente, olhando-me diretamente nos olhos. Me conte, Helena. Quem é? Quem você quer matar? Ela não sabia. Não posso dizer. Desviei o olhar. Provavelmente foi a única coisa verdadeira que eu disse. Seu alvo não é o único que vai morrer. E essa pobre garota em que você está agora, esse corpo belo e jovem. Lauren estendeu a mão novamente e acariciou meu cabelo. Vão abrir fogo sobre ela imediatamente. O mundo inteiro ficou em silêncio. Sou eu, era o que eu queria gritar. Meu corpo, eu. Mas as palavras estavam travadas em algum lugar na minha garganta. O cheiro pungente de limão e molho de peixe estavam me deixando enjoada. Eu tô falando que essa menina tem problema com olfato, gente. Olha ela ficando ruim por causa do nariz de novo. Tudo que eu podia fazer era olhar para o fundo da minha tigela de curry amarelo, perceber que, pela primeira vez no ano, eu não tinha qualquer apetite para comer. Descobri que sua inquilina é uma assassina é um excelente inibidor de apetite. E que você provavelmente será morta também.
Isso porque ela queria ajudar o irmão dela. Caralho. Ela tá muito ferrada. A coitada da Kali tá muito ferrada nessa situação. Dirigi pela rodovia o mais rápido que podia, sem me arriscar a levar uma multa. Quer dizer que Helena não queria surfar ou se jogar do alto de pontes. Ela me usaria para assassinar alguém. Mate e seja morta. Essa devia ser a razão pela qual ela exigiria que o corpo soubesse usar armas de fogo. Vi meu telefone se iluminar. Blake me enviara um zing enquanto eu estava no restaurante. A mensagem era curta. O que você ainda precisa dizer? Vixe. Era muito esquisito. Apertei o botão de chamada no carro e consegui entrar em contato com ele. Blake, me encontre no Parque Beverly Glen. Em 30 minutos. Vou explicar tudo. 30 minutos, ele disse. Sua voz parecia seca. Caminhei pelo parque, passando por enders deitados em espreguiçadeiras ou sentados em bancos de madeira. 2 estavam sentados nos balanços, indo lentamente de um lado para o outro. Era raro ver crianças fora de casa desde os tempos da guerra. Desde muito antes, provavelmente, né, querida? Que era raro ver criança fora de casa. Pelo jeito, no futuro, se hoje em dia já é assim, imagine. Muitos enders que não tinham netos não queriam ficar perto de crianças pequenas, talvez porque houvessem perdido todos os seus filhos. E as pessoas estavam paranoicas a respeito de esporos residuais no ar, com ou sem vacinas. Um guarda de segurança particular com óculos escuros vigiava o local. Com as mãos nos quadris. Vigiava o local com as mãos nos quadris. Vacilei quando percebi sua arma, pensando na Glock. Percebi outro casal de enders, ambos com cabelos brancos que lhes caíam por sobre os ombros, discutindo acaloradamente debaixo de uma árvore. A mulher batia repetidamente com a ponta do dedo no peito do homem. Aquilo me lembrou de meus pais 1 ano e meio atrás. Fora durante o verão. Havíamos terminado o jantar e Tyler e eu estávamos assistindo a Aerotela. Uma edição extra do noticiário interrompeu a programação. O locutor, com a expressão sisuda, dizia que a guerra havia se intensificado e que os ataques com mísseis de esporos, que até o momento eram apenas rumores, tinham sido confirmados. Estavam focados no noroeste do país. Corri até a cozinha para contar a meus pais, mas, aparentemente, eles já sabiam. Fiquei do lado de fora da porta, enquanto os ouvia discutindo. Minha mãe estava em frente à pia, com o pano de prato na mão. Por que você não consegue algumas doses para nós? Você tem conexões importantes com o governo. Você sabe o porquê, os protocolos. Precisamos dessa vacina, Ray. Esta é sua família, seus filhos. Ele se apoiou no balcão. Os protocolos servem para a proteção de todos. As celebridades estão conseguindo vacinas, os políticos também. Isso não quer dizer que seja correto. Ela jogou o pano de prato sobre o balcão, com um ruído estalado que fez com que ele se esquivasse. É correto abandonar nossos filhos à própria sorte, deixando que se tornem órfãos sem ninguém para protegê-los? Condená-los a passar fome, a serem assassinados ou coisa pior? Ela batia repetidamente com a ponta do dedo no peito dele para enfatizar suas perguntas. Lágrimas de raiva enchiam seus olhos. Meu pai a agarrou pelos ombros e segurou por um momento para acalmá-la. Em seguida, puxou-a para perto de si, em um abraço carinhoso. Ela se entregou ao abraço e apoiou a cabeça sobre o ombro dele. Naquele momento, ela me viu. Ela parecia tão assustada. Afastei a imagem do rosto da minha mãe assustado de minha mente e corri os olhos pelo parque, buscando o casal de enders. Eles estavam indo embora. Esses momentos de quando ela lembra dos pais e tal. Agora que tá ficando mais claro, né, a transição das cenas. Não sei, me dá uma angustiazinha. Vocês não sentem isso, não? Eu fico sentindo.
Aquela dorzinha assim no fundo. Vamos continuar. Onde estava Blake? Logo o avistei, sentado sobre o tampo de uma mesa de piquenique de concreto. Fui até onde ele estava e me sentei ao seu lado. Assim como o vigia, ele usava óculos escuros, uma barreira entre nós. Tudo bem? O tom dele era gelado. Conseguiu falar com meu amigo? Eu me senti constrangida ao perguntar sobre Michael, mas precisava saber. Não, disse ele com um tom exasperado, como se eu devesse saber. Você me disse para não fazer aquilo. Senti minha pele se arrepiar. Eu disse isso? Sim. Não lembra? Quando ficou bem irritada e exigiu que eu devolvesse seu dinheiro? Era disso que eu tinha medo. Helena. Era disso que eu tinha medo também. O que mais? Ele balançou a cabeça negativamente. Não me force a lembrar de tudo o que houve. Você sabe o que disse. Na verdade, não sei o que disse. Sei que isso pode parecer estranho. Por favor, me conte. Ele enfiou a mão nos bolsos. Disse que eu não deveria ligar nem mandar um zing. Você mesma. Você nunca mais queria me ver. Eu suspirei. Helena dissera aquilo. Me desculpe. Eu toquei no braço. Sua pele estava quente. Foi um erro. Eu achei que havíamos nos divertido. Ele não reagiu ao meu toque, mas não tentou se afastar. O dia foi maravilhoso. Senti uma forte dor dentro de mim. Um dos melhores que já tive. Ele olhou na direção dos Enders que estavam nos balanços. Então, por quê? Não era eu mesma. Isso acontece comigo às vezes. Abri a bolsa e tirei o dinheiro. Nunca aconteceu de você ter um dia ruim e desejar poder apagar o que aconteceu? Podemos tentar mais uma vez, por favor? Eu estendi o dinheiro e ele hesitou. Tem certeza de que quer que eu dê isso ao seu amigo desta vez? Sim, tenho certeza absoluta. E você realmente não quer fazer isso pessoalmente? Ou vir comigo? E arriscar meu contrato com o banco de corpos? Ela pensou. Eu gostaria de poder ir com você, mas realmente não posso ir até lá. E ele precisa desse dinheiro agora. Eu empurrei o dinheiro na direção dele, encostando as notas em sua camisa. Por favor, Blake. Ele pegou o dinheiro e fechou o punho ao redor dele. Finalmente, Blake me olhou nos olhos. Acho que todas as pessoas têm seus dias ruins às vezes. Em seguida, eu me lembrei do desenho. Não estava mais em minha bolsa, como o dinheiro. Lembra-se daquele pedaço de papel que eu lhe dei? Perguntei. Este aqui? Ele tirou o desenho do bolso, ainda dobrado. Eu esperava que ele não desdobrasse agora. Não queria ter que responder às perguntas. Sim. Entregue para ele também, junto com o dinheiro. Ele enfiou o dinheiro e o papel em sua carteira. Tentei não demonstrar meu alívio. Ele é muito talentoso, disse Blake. Seu amigo? Quer dizer que ele havia olhado o desenho. Percebi um leve toque de ciúmes na maneira como ele pronunciara a palavra amigo, e tive que admitir, aquilo me fez vibrar. Bom, fim do capítulo 9. E eu acho que dá pra gente ler, estender mais um pouquinho e ler o capítulo 10, né? Vamos ver o que acontece. Não foi um super cliffhanger que teve aqui no final do capítulo 9. Então vamos seguir até o capítulo 10, que parece que não é muito grande, não. Dessa vez, então, ela não teve um blackout. Com sorte, esse dinheiro chega até o Michael. Capítulo 10. Entrei em meu quarto e me afastei. Entrei em meu carro e me afastei do parque, fazendo uma curva fechada que fez o alienígena felpudo preso no retrovisor do carro de Emma bater contra o para-brisa. Enquanto ele balançava para frente e para trás, pensei em minhas alternativas. Se não precisasse tanto daquele dinheiro, provavelmente já teria desistido. Mas não era tão fácil. Havia um chip em minha cabeça. E se eu retornasse a Prime, quais seriam as chances de que os Enders acreditassem em mim, em vez de em uma inquilina rica?
Eu podia até mesmo visualizar uma discussão acalorada que terminaria comigo sendo enviada para uma instituição. Já morava havia 1 ano nas ruas e esse tempo me ensinara como sobreviver, dia após dia. Era dessa forma que eu lidaria com a situação. De volta a Bel Air, estacionei o carro e entrei na casa sem que Eugênia percebesse que eu estava de volta. Fui até o quarto de Helena e tranquei a porta. Fui até o armário e puxei o carpete, expondo o compartimento oculto. Removi o estojo e olhei para a Glock. Onde eu poderia escondê-la? Oh, Glória! Oh, Glória! Minha filha, tu tinha que ter escondido esse negócio em outro lugar desde a vez que tu acordou com esse trem na mão. Entendeu? Desculpa. Vamos voltar. Onde eu poderia escondê-la? Por mais que eu quisesse ter uma arma novamente, não poderia ficar com aquela. Tinha que me livrar dela, de modo que a Helena não conseguisse encontrá-la da próxima vez que assumisse o controle sobre meu corpo. Escondê-la em algum lugar da mansão não seria uma boa ideia, porque Eugênia poderia me ver e dizer a Helena se fosse questionada. Helena poderia tentar arranjar outra arma, mas se eu conseguisse dificultar o processo, poderia ajudar a impedir um assassinato. Ela teria que esperar por 1 semana, no mínimo, uma nova lei aprovada depois da guerra, ou perder tempo e dinheiro procurando uma arma no mercado negro. Helena não parecia ser alguém acostumada a negociar no mercado negro, embora houvesse se mostrado uma bela caixinha de surpresas. Onde as pessoas poderiam se livrar de armas de fogo? Era o que eu me perguntava. O litoral inteiro ainda estava destruído pela guerra e o público em geral não tinha acesso à região. Gostaria de poder entregá-la a Michael, mas não podia pedir a Blake que fizesse isso. E, na realidade, eu não queria que Helena tivesse condições de descobrir o paradeiro daquela arma quando voltasse a ter controle sobre meu corpo. Fui até o banheiro, encharquei uma toalha com um removedor de maquiagem e esfreguei na Glock para remover quaisquer resíduos de DNA, como vira nos rolos. Em seguida, guardei a arma novamente no estojo e a coloquei em uma sacola de papel pardo que encontrei no closet de Helena. Voltei ao carro e dirigi até um mega mercado, rodando lentamente pelo estacionamento. Os guardas armados da loja estavam patrulhando a entrada. Passei por todas as vagas de estacionamento perto da entrada, escolhendo uma que ficava um pouco mais distante. Peguei a bolsa e dobrei a parte de cima para lacrá-la. Haja normalmente, disse a mim mesma. Desci do carro. Uma Ender que tomava iogurte em um banco à minha frente me olhou fixamente enquanto eu passava. Havia 2 lixeiras grandes. Escolhi a da direita e levantei o canto da tampa. Era mais pesada do que eu pensava. Tive que usar as 2 mãos para erguê-la. E antes que eu percebesse, a bolsa escorregou e caiu no chão. Metade do estojo escorregou para fora dela. Peguei rapidamente a bolsa, abri a tampa da lixeira e me livrei da arma. É sério, ela jogou a arma dentro de uma lixeira num mercado. Oh, meu Jesus Cristo. Ela é tão esperta, tem hora, mas tem hora que ela é tão não esperta, para não dizer outra coisa. O estojo fez um barulho alto de metal batendo contra metal. Como eu poderia saber que a lixeira fora esvaziada havia pouco tempo? Dei meia volta e fui em direção ao carro. A Ender me olhava fixamente, como se soubesse que eu estava fazendo algo errado. Eles sempre tinham essa postura em relação a starters, independente de sermos ricos ou pobres. Ela se levantou e acenou para o guarda, que estava do outro lado do prédio. Quando eles conseguiram conversar, eu já estava saindo do estacionamento. Agora que havia me livrado da arma, eu tinha condições de me concentrar em descobrir quem Helena estava planejando matar. Estacionei o carro em frente a uma loja de conveniência e comecei a examinar os registros de seu telefone celular. Os e-mails não continham qualquer pista. Nada parecia estar fora do comum. Nenhuma referência para me indicar quem seria seu alvo. A agenda do telefone
a agenda do telefone. Havia comentários e listas de coisas a fazer em todos os dias, até a data em que ela for ao banco de corpos. A data da transferência estava marcada com PD, com várias outras anotações posteriores. Antes que eu pudesse prosseguir, um barulho me interrompeu. Levantei os olhos e vi uma pequena gangue de garotos de rua, renegados, vindo a toda velocidade em direção a meu carro. Pelo menos dessa vez eu não estava em um conversível. Pisei no acelerador com força e saí daquele lugar, deixando-os para trás rapidamente, atirando pedras que provavelmente amassaram a traseira do carro. Abri um sorriso. Da última vez que isso acontecera, eu ficara aterrorizada. Mas, quando você descobre que está prestes a assassinar alguém, isso muda totalmente sua perspectiva. 10 quarteirões adiante, eu parei em um sinal vermelho. Voltei a olhar para a agenda no celular enquanto esperava pela luz verde. O dia 19 de novembro, às 20 horas, estava assinalado com uma marca de confirmação. Todas as datas depois dessa marca estavam em branco. O dia do assassinato. Se aquilo fosse verdade, eu teria 2 dias para descobrir o que ainda faltava. Menos de 2 dias, na realidade. Já sabia o que aconteceria e quando. Agora, precisava saber quem era o alvo e onde o ataque ocorreria, e descobrir uma maneira de impedi-lo. A luz verde se acendeu e eu entrei na rodovia. Não tive receio ao acelerar. Sentia mais confiança em minha habilidade como motorista. Agarrei o volante com força e tercei o carro para a esquerda, entrando na faixa de trânsito rápido. Senti um formigamento nas mãos. Agitei os dedos, mas a sensação não passou. Eita peste, dirigindo em alta velocidade e tendo blackout, quer ver? Comecei a me sentir tonta. Não, aquela sensação de estar afundando tomou conta de mim e estava me dominando. Eu estava dirigindo a 110 km por hora e minha visão estava escurecendo. Quando voltei a mim, minha cabeça estava latejando, mas não era tão ruim quanto a primeira dor de cabeça forte que tivera. Estava com as costas apoiadas contra uma parede, no saguão de um prédio de escritórios, que funcionava normalmente. Paredes de mármore negro, decoradas com molduras prateadas. Não reconhecia aquele lugar. O segurança, um Ender que estava na escrivaninha do outro lado do saguão, se entretinha com uma revista eletrônica sobre carros em sua aerotela. As cores se refletiam em seu rosto. Olhei para um relógio na parede e vi que eram 16h30. Eu estava com as mesmas roupas que usava antes de perder o controle sobre mim mesma. Apenas 1 hora havia passado. Meu telefone tocou. Eu retirei da bolsa, o identificador de chamadas mostrava a frase, lembretes. Apertei o botão dos lembretes e escutei. Uma voz mecânica de mulher anunciava. Você gravou um lembrete para si mesma, agendado para as 16h30. A voz que surgiu em seguida não era minha, era de uma Ender. Callie. Aqui é Helena Winterhill, sua inquilina. Meu coração acelerou. Eu também, garota. Eu a reconheci. Ela era a voz. Aumentei o volume. Há muitas coisas a dizer, mas não sei quanto tempo terei antes de voltar ao meu próprio corpo. Como você provavelmente já percebeu, temos uma conexão consistente. Não temos uma conexão consistente. Tá faltando um não aqui. Há um problema no sistema. Espero que ele seja reparado rapidamente. Até que isso aconteça, não entre em contato com a Prime, em nenhuma circunstância. Espero que esteja claro. Cobri a outra orelha com a mão para não perder nenhuma palavra. Havia um leve tom de nervosismo por trás daquela força. Nesse meio tempo, eu lhe peço que não use as roupas de minha neta. Meu coração dói quando percebo que, repentinamente, estou de volta ao seu corpo e descubro que estou com as roupas dela. A voz parecia estar estrangulada, como se tentasse conter o choro. Mas
Esse não é o motivo pelo qual estou lhe enviando essa mensagem. Quero garantir a você que, se continuar a seguir nosso contrato conforme planejado, não importa o que aconteça, você receberá um bônus quando tudo tiver terminado. Um bônus bastante substancial, desde que você coopere totalmente. A mensagem terminou. Eu estava atordoada. Era óbvio que ela não fazia a menor ideia de que eu sabia do plano de assassinato. É claro, ela sabia apenas que eu conseguia descobrir daqueles breves períodos em que habitava meu corpo. Não haveria como saber sobre minha conversa com Lauren. Um bônus generoso, ela dissera, mas eu provavelmente acabaria morta. É muito fácil prometer bônus a garotas mortas. Como eu só ficara inconsciente por 1 hora, Helena não teve tempo de voltar para casa. Não sabia que eu havia me livrado de sua arma. Isso era bom. A parte ruim era o fato de eu estar presa ao plano dela. Olhei ao redor e vi que o guarda me observava. Eu estava ali havia muito tempo. Virei para olhar as placas que indicavam as empresas e os profissionais que ocupavam os escritórios daquele prédio. As rodinhas da cadeira do guarda rangeram enquanto ele empurrou para trás e se levantou. Li rapidamente o nome nas placas, listados em ordem alfabética, em sua maioria. Eram advogados e alguns contadores. Quando eu já havia passado por cerca de 1/3 da lista, encontrei um nome que se destacava dos outros. Senador Clifford C. Harrison, o avô de Blake. Fim do capítulo 10. Ok, muito para processar em 2 capítulos. Pra falar a verdade, eu mal lembro o que aconteceu. Então ela conseguiu conversar com a Lauren e, caramba, é um plano de assassinato. Agora faz sentido a arma. Eu ainda não fiz a conexão da neta dela com essa história toda, a não ser o fato, tipo, claramente ela culpa a Prime Destinations pelo que aconteceu com a neta dela. E por isso, provavelmente, ela acha que não é seguro a Kali voltar pra Prime. Mas, ainda assim, tem alguma coisa faltando aí. E a Kali é muito burra de jogar arma na lata de lixo, onde tem guarda e onde tem outra velhinha observando, né? Mas, enfim. Espero que esse detalhe não comprometa ela futuramente. E... tadinho do Blake, gente. Fiquei com dó do bichinho. Não deve ter sido fácil encontrar a Helena. Logo depois do encontro super romântico que eles tiveram, encontrar a reação da Helena não deve ter sido fácil. Nos vemos no capítulo 11. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa leitura. O que vocês estão pensando a respeito. Eu preciso de teorias, me ajudem. Beijos e até a próxima!